Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash do livro de 1 Samuel. O primeiro rei judeu é ungido. Quando Shemuel e Shaul chegaram à periferia da cidade onde não havia ninguém por perto, o profeta disse a Shaul: "Por favor, peça ao seu servo que siga em frente." Quando estavam a sós, Shemuel disse a Shaul: "Pare aqui por um momento. Tenho uma mensagem de Hashem para você." O profeta trouxe uma jarra de barro cheia de azeite. Ele a pegou e derramou o azeite na cabeça de Shaul. Ele o beijou e disse: "Hashem fez você rei sobre Bnei Israel." Esse beijo ligou Shaul ao profeta de maneira especial. Uma parte da santidade do profeta foi passada para ele. Foi por isso que Shaul, mais tarde, conseguiu ele mesmo se tornar um profeta. Essa cena histórica também teve uma parte triste. Já havia aqui um sinal sutil de que Shaul não governaria por muito tempo. Quando David e outros reis de Judá foram ungidos, o profeta derramou o azeite contido em um chifre. Mas, para a unção de Shaul, Shemuel usou um pote de barro, que se quebra facilmente. O sinal era: seu governo será frágil como esse pote, pode facilmente ter um fim repentino. Até mesmo o nome Shaul dá um indício de que esse rei não seria escolhido para sempre. Shaul significa emprestado. O povo pediu um rei antes do momento adequado. Naquela época não havia ninguém digno de realeza em Shevet Yehudá, a tribo dos reis judeus. Hashem, portanto, escolheu um homem de uma Shevet diferente. Ele era o melhor homem que podia ser encontrado. Ainda assim, ele era apenas emprestado temporariamente. Somente se fosse perfeito, ele poderia permanecer rei. Por que Shemuel não ungiu Shaul em público? Mais tarde, o Goral, sorteio, e o Urima Vetumima, do Roshen, placa do peitoral, escolheu Shaul como rei. Dessa maneira, todas as pessoas viram claramente que Hashem escolheu Shaul. Se eles soubessem antes que o profeta já tinha ungido Shaul de forma privada, eles poderiam ter suspeitado que Shemuel escolheu Shaul por conta própria. Assim como Moshe foi acusado por Korah de escolher seu irmão Aharon para ser o Cohen Gadol. Portanto, era melhor que o povo não soubesse que Shaul já havia sido nomeado rei antes. Nesse caso, por que Shemuel ungiu Shaul em particular? Ele poderia ter esperado até mais tarde, quando Shaul fosse coroado em público. Uma resposta é que, sendo ungido com azeite e beijado pelo profeta Shemuel, Shaul conseguiu Ruach HaKodesh. Ele precisava disso para se tornar um profeta mais tarde, conforme Tiferet Etzion, Bereshit Rabbah 70:11. 3 sinais são preditos. Shaul era tão humilde que não conseguia imaginar por que de todas as pessoas ele deveria ter sido escolhido como rei. Shemuel disse a ele: "No caminho de volta para casa, 3 coisas acontecerão. Elas provarão que você foi nomeado por Hashem. Vou lhe dizer quais sinais esperar e o que fazer quando ocorrerem. Primeiro, agora há 2 homens perto do túmulo de Rachel, em Betlehem. Quando você os encontrar, eles estarão em Seutzar, outro nome para Jerusalém. Eles dirão a você: os burros que você estava procurando foram encontrados. Agora seu pai está preocupado com você porque ele acha que você está perdido. Deixe esses 2 homens e continue andando. 2. Ao chegar no vale de Tavor, você encontrará 3 homens. Eles estarão a caminho de Beit El, um lugar sagrado onde irão rezar e oferecer korbanot. Um dos 3 irá transportar 3 cordeiros, um outro irá transportar
3 pães e o terceiro um frasco de vinho. Eles irão cumprimentá-lo e dar-lhe 2 pedaços de pão que você deve aceitar. Terceiro, você chegará à cidade de Kiriat Yarim. Ali, na colina, vive Avinadav, em cuja casa o Aron está sendo mantido. Os Pelistima colocaram alguns de seus oficiais lá. Quando você entrar na cidade, você irá encontrar um grupo de profetas. Eles estarão retornando do Mishpeach de Kiriat Yarim. Eles estarão tocando música com harpas, tambores, flautas e violinos, a fim de se alegrarem. Eles também estarão cantando canções e entoando louvores a Hashem com sua nevoá, profecia, que repousa sobre eles. Algo extraordinário irá acontecer neste momento. Você também se tornará um Navi e pronunciará palavras de profecia. O que havia de tão especial em Shaul se tornar um profeta? Geralmente isso acontecia com um judeu somente depois de muitos anos de treinamento em uma escola de profecia, liderada por um Navi, assim como Shemuel. Além de estudar a Torá, um profeta em treinamento tinha que praticar o total autocontrole. Todas as suas ações tinham que ser Leshem Shamayim, por causa de Hashem. Se depois de anos servindo Hashem, ele realmente se tornasse uma pessoa sagrada, Hashem poderia falar com ele. Essa, na verdade, era uma experiência fantástica. Alguém que recebeu nevoá sentia como se tivesse tirado deste mundo. Como se tivesse sido tirado deste mundo. Ele se tornava uma pessoa diferente, quase como um anjo. Sua mente tinha uma conexão direta com Hashem. Parece que todos os seres humanos gostam de ter experiências que os tiram deste mundo. As pessoas tentam coisas diferentes, alguns viajam para países exóticos, outros leem livros emocionantes ou assistem a filmes e se empolgam, e alguns experimentam drogas ou álcool. A verdade é que essas distrações podem causar uma elevação temporária da pessoa, mas depois ela volta à realidade. Isso pode ser muito doloroso e pode fazê-la se sentir ainda pior do que antes. A Torá ensina que há apenas uma maneira de obter uma sustentação duradoura, ou seja, estudando Torá seriamente com a intenção de aplicar seu conhecimento às suas ações. Dessa forma, ela gradualmente se tornará uma pessoa diferente. A vida nunca será monótona, porque cada momento é um desafio e uma oportunidade. Ela deve constantemente perguntar a si mesma: o que Hashem espera que eu faça agora? Se a Torá torna-se parte de sua personalidade, ela vive em um plano superior. Sua rotina diária pode parecer a mesma de muitas outras pessoas, mas sua mente está conectada a Hashem. Isto faz com que ela se sinta elevada o tempo todo. Shemuel prometeu a Shaul que ele teria essa experiência sem os anos usuais de treinamento. O Navi terminou dizendo: se todos estes sinais se tornarem realidade, prepare-se para a realeza. Você saberá que Hashem está com você. Depois de se tornar rei estabelecido, você deve ir a Gilgal para combater os Pelistima. Em Gilgal, espere por mim por 7 dias, após os quais me juntarei a você. Eu oferecerei sacrifícios de Olá e Shelamima para Shama, e eu lhe direi o que fazer. Shemuel estava indicando a Shaul que era muito importante que ele cumprisse a primeira mitzvah que o Navi estava ordenando. Suas palavras tinham um significado mais profundo. Se você me ouvir, seu reino irá perdurar. Caso contrário, não irá. Pergunta: quais foram os pensamentos mais profundos por trás dos sinais que Shemuel deu a Shaul? Uma resposta: o profeta estava indicando a Shaul como agir depois de se tornar rei. Primeiro, em relação à família, os 2 primeiros homens que ele irá encontrar dirão a ele: seu pai está preocupado com você,
Em relação a estes homens, Shemuel instruiu Shaul: não há nada a fazer com eles, apenas continue seu caminho. Isso sugeria que, como rei, Shaul não deveria gastar muito tempo com sua família e seus assuntos pessoais. Eles são menos importantes que seu trabalho principal, o de governar todos os Bnei Israel. 2. Em relação às pessoas, os próximos 3 homens que ele iria encontrar representam todos os Bnei Israel. Estes homens estarão carregando carne, vinho e pão. Shemuel disse a Shaul para aceitar deles apenas um pouco do pão, não todo ele, e nenhuma carne ou vinho. Ele estava sugerindo que, como rei, Shaul teria poder ilimitado. Ele poderia usá-lo para tributar Bnei Israel a fim de enriquecer e viver uma vida boa. Mas o profeta advertiu o futuro rei para ter consideração pelas pessoas. Ele não deveria exigir muito delas. Ele também não deveria gastar seu tempo festejando, entregando-se à comida, bebida e outros prazeres físicos. Para indicar isso, Shemuel alertou Shaul a não pegar carne ou vinho dos homens. 3. Em relação a Hashem, Shaul teria 2 trabalhos principais. A. Liderar o povo na guerra. Isso foi sugerido nas palavras: os oficiais dos Pelishtima estão lá, na colina de Kiriat Yearim. A tarefa de Shaul, como líder judeu ligado a Hashem, era livrar-se dos inimigos de Hashem. B. Ser uma pessoa melhor, mais próxima de Hashem. Isso foi indicado por seu encontro com o grupo de profetas e sua transformação em um homem diferente. Como os sinais se concretizaram? Shemuel disse a Shaul que após o 3º sinal ele se tornaria uma pessoa diferente. Esse sinal imediatamente se tornou realidade em um pequeno grau, porque assim que Shaul se virou para sair, seu coração ficou cheio de confiança. Ficou cheio com confiança e força. Mais tarde, ele mudaria ainda mais. Como Shemuel havia predito, Shaul se encontrou com 2 e depois 3 homens nos lugares que o profeta disse. Eles falaram as palavras exatas que Shemuel previu. O sinal mais significativo foi o 3º. Shaul encontrou o grupo de profetas que estavam louvando Hashem com Ruach HaKodesh. De repente, ele se sentiu elevado e diferente do que era até então. Ele se tornou um Navi e começou a louvar Hashem profeticamente, junto com o resto do grupo. Rapidamente espalhou-se a notícia que Shaul ben Kish estava profetizando. Quem conhecia Shaul não podia acreditar. Eles nunca ouviram dizer que ele estava treinando para nevoar. Como ele poderia ter se tornado um profeta assim, de repente? Poderia ser pelo Zehut, mérito de seu pai Kish? As pessoas se perguntavam, mas Kish não era notável e nem profeta. O homem sábio explicou: nevoar, profecia, não tem nada a ver com o mérito do pai de uma pessoa. Depende de si próprio. Se uma pessoa é merecedora, Hashem lhe dá Ruach HaKodesh. Os outros profetas também não se tornam grandes por causa de seus pais. Todos admitiram que isso era verdade. As notícias correram rapidamente e logo todos estavam falando sobre o novo Navi que nunca havia se preparado para nevoar. Um novo ditado surgiu: Shaul também está entre os profetas? Isso foi usado para se referir a qualquer pessoa que subitamente assumisse um novo status sem preparação. Talvez com isso as pessoas se lembrariam de que os planos de Hashem são frequentemente diferentes do que esperamos. No entanto, Shaul era um Navi apenas enquanto permanecesse com esse grupo de profetas. Assim que ele os deixou, perdeu o nível superior de profecia e ficou com Ruach HaKodesh, o nível inferior de profecia. Em toda a nossa história, houve apenas uma pessoa que mereceu o poder vitalício de rei, bem como de profeta: Moshe Rabbeinu. Nenhum outro judeu jamais foi digno dessas 2 altas posições conjuntamente. Pergunta:
Ainda não respondemos à pergunta como Shaul poderia se tornar um profeta sem ter sido treinado previamente. Respostas. Normalmente, mesmo um tzadik e uma pessoa humilde como Shaul não teria se tornado um navi sem uma preparação anterior. No entanto, Hashem fez uma exceção porque considerou 3 zeruyot, méritos. Primeiro, o zerut do lugar sagrado. Shaul recebeu sua nevoá em Kiriat Yearim, onde o Aron era mantido. A santidade do Aron o ajudou. Segundo, as pessoas ao redor eram profetas. Às vezes uma pessoa recebe nevoá, mesmo que não seja plenamente merecedora. Se estiver na companhia de profetas, um pouco do Ruach HaKodesh dos outros profetas se espalhou para Shaul. Terceiro, Shaul teria mérito futuro naquele lugar. Kiriat Yearim era uma base militar dos Pelishtim. No futuro, Shaul iria para a batalha contra os Pelishtim, os venceria e se livraria deles. Por esse mérito, o Espírito de Hashem veio sobre ele em Kiriat Yearim. Shaul chega em casa. Shaul certamente experimentou uma jornada agitada. Ele partiu para encontrar os burros de seu pai e voltou como rei. Quando chegou em casa, seu tio Nair, cujo nome era o mesmo do avô de Shaul, foi o primeiro a encontrá-lo. Onde vocês estavam esse tempo todo? Ele perguntou a Shaul. Estávamos procurando os burros do meu pai, mas não conseguimos encontrá-los, então fomos ao profeta Shemuel, respondeu Shaul com sinceridade. E o que Shemuel disse a você? Ele perguntou. Shaul não tinha certeza se tinha permissão para falar sobre o fato de ter se tornado rei. Afinal, Shemuel mandou o servo embora antes de ungí-lo como tal. Isso demonstrava claramente que ainda era um segredo. E Shaul tinha mais uma razão para não querer falar sobre sua nova posição. Ele era uma pessoa tão humilde que odiava falar sobre si mesmo. Ele, portanto, procurou uma saída, sem dizer uma mentira direta. Seu tio apenas perguntou: o que Shemuel disse a vocês dois? Ele não perguntou especificamente se o navi havia lhe contado alguma coisa em particular. Shaul respondeu: Shemuel nos disse que os burros foram encontrados. Isso foi tudo, nem uma palavra sequer sobre sua nova realeza. Isso nos dá uma boa visão da notável humildade de Shaul. O rei é publicamente escolhido. Shemuel reuniu todos os Bnei Israel, incluindo as mulheres e filhos, em Mitzpé, onde Bnei Israel geralmente se reuniam. Lá um goral, sorteio, seria feito para determinar quem Hashem havia escolhido como rei sobre Bnei Israel. Por que Shemuel não podia simplesmente dizer aos judeus: aqui está Shaul ben Kish, Hashem quer que ele seja seu rei? A resposta é que todos os Bnei Israel sabiam que Yehudá foi escolhido para liderar. Se os membros de Yehudá soubessem que o primeiro rei era da Shevet Binhamina, eles poderiam ficar com ciúmes. Eles e os judeus de outras tribos podiam não estar convencidos de que Shaul realmente foi escolhido por Hashem. Talvez Shemuel tenha escolhido ele por si próprio. Shemuel queria que Shaul fosse totalmente aceito por todos os Bnei Israel. Ele, portanto, usou o goral para anunciar quem seria o rei. Todos os judeus acreditavam que o goral era de Hashem. Os Urim e Vetumim confirmariam a escolha. Shemuel começou com um discurso, lembrando Bnei Israel que tinha sido ideia deles pedir um rei. Assim diz Hashem, o Deus de Israel: depois que eu tirei vocês do Egito e salvei-os dos inimigos que os oprimiam, vocês me rejeitaram como governante. Vocês disseram: vamos nomear um rei sobre nós. Eu concordei com seu pedido, agora chegou a hora de cumpri-lo. Cada uma das 12 Shevatim, tribos, deve permanecer separada. Shemuel começou o goral. Ele escreveu o nome de cada Shevet em um pedaço de pergaminho e colocou os 12 pedaços em uma caixa. Então ele pegou um, dizia Binyamin. Em seguida, o novo goral foi feito para descobrir de qual família de Binyamin o rei seria escolhido. O goral escolheu a família Matri.
Finalmente, o Goral foi consultado mais uma vez para descobrir qual homem da família Matri seria escolhido. O sorteio recaiu sobre Shaul ben Kish. Quem seria esse Shaul? Todos esticaram o pescoço tentando descobrir quem ele era, mas Shaul não estava em lugar algum. O Cohen perguntou a Urim Vetumim: quem é esse Shaul ben Kish? Ele é talvez um recém-chegado por aqui? O Urim Vetumim respondeu: a pessoa que vocês estão procurando está escondida na sala de bagagens. A sala de bagagens era onde as pessoas depositavam seus casacos e malas enquanto estavam em Mitzpé. Um grupo de judeus correu para lá e, como esperado, Shaul foi encontrado escondido entre as sacolas. Por favor, saia, eles insistiram. Você é o nosso novo rei? Embora Shaul soubesse que era verdade, ele se recusou a sair. Mas eu não sou digno de ser rei, ele protestou. As pessoas tentaram convencê-lo a sair. Alguém disse: você ganhará muito ao aceitar a realeza. Hashem perdoará seus pecados. Hashem também perdoa os pecados de um professor de Torá que começa a ensinar e um noivo e noiva no dia de seu casamento. Shaul estava feliz que Hashem perdoaria seus pecados se ele aceitasse. A verdade era que ele era tão tzadik que nunca havia pecado, mas ele não se considerava dessa maneira. Ainda assim ele hesitou. Por favor, verifiquem com Urim Vetumim se eu realmente mereço essa alta posição, ele implorou. Se a resposta for não, peço que me deixem em paz. O Cohen perguntou a Urim Vetumim. O nome Shaul ben Kish se iluminou. Com isso, Shaul cedeu e concordou em governar Bnei Israel. Shaul não é aceito por todos os Bnei Israel. Shaul foi levado pela multidão. Ele tem o porte de um rei. Todos comentaram. Ele era tão alto que se elevava bem acima da multidão. Shemuel anunciou à nação: vocês veem como Deus foi atencioso com vocês? Vocês estavam errados em pedir um rei. Hashem poderia ter lhes dado um governante indigno. Em vez disso, ele escolheu o melhor. Shaul tem a aparência majestosa de um rei. Ele também é fisicamente forte e um genuíno tzadik com muitos méritos. Vocês são realmente sortudos. O povo gritou: vida longa ao rei. Shemuel explicou novamente para o povo os direitos do rei de acordo com as leis da Torá. Ele incluiu ainda mais leis do que antes, porque não queria que ninguém argumentasse mais tarde: recuso-me a pagar impostos ao rei. Não sabia que isso seria exigido de mim, e assim por diante. Shemuel escreveu todas as leis em um livro que ele colocou na frente do Aron, onde todos os objetos importantes da nação eram mantidos. Em caso de dúvida futura, o livro poderia ser consultado. Na verdade, Shaul teria começado seu reinado naquele momento, mas muitos judeus ainda não estavam prontos a aceitá-lo como seu rei. Ele não era apenas da Shevet Binyamin, uma jovem tribo, mas sua família era a mais jovem da tribo. Se no mínimo ele tivesse sido um herói famoso, as pessoas poderiam ter ignorado este fato. Mas a maioria das pessoas nunca ouviu falar de algo especial que ele tenha feito. A verdade era que Shaul provou ter uma coragem e força admiráveis quando arrancou as Luhot das mãos de Goliat. Mas possivelmente isso não era conhecido, pois Shaul nunca se gabou por tê-lo feito. O povo foi dividido em 3 grupos. O primeiro consistia daqueles que temiam a Deus. Embora não estivessem tão satisfeitos com a escolha, ainda assim respeitavam o novo rei. Hashem o havia escolhido, então era seu dever apoiá-lo. Eles não deram presentes, como era costume quando uma pessoa assumia um alto cargo. O segundo grupo se recusou a homenagear essa pessoa desconhecida que de repente estava sendo forçada sobre eles como seu novo governante. Eles o ignoraram totalmente e saíram sem dar-lhe nenhum presente. Havia ainda um terceiro grupo pequeno de Erechaíma que zombaram abertamente de Shaul. Para que precisamos desse sujeito? Eles disseram. É interessante notar que em um Estado judeu, administrado de acordo com a lei da Torá, não haja voto para posições de alto escalão, como a de um rei.
Poderíamos pensar nas leis da Torá como antiquadas e fora de moda, e a democracia como mais avançada. Mas a verdade é que o sistema da Torá é a melhor maneira e certamente superior a qualquer sistema feito pelo homem. É verdade que em uma democracia a pessoa escolhida é aprovada pela maioria dos eleitores, mas quem garante que ela é a melhor escolha para aquele cargo? Talvez a maioria seja a favor desse candidato porque ele tem bons modos, usa uma gravata bonita ou é um orador poderoso. Pode haver alguém muito mais bem preparado para o cargo. Mas, como ele não causa uma impressão tão favorável, não recebe votos suficientes. Ou talvez as pessoas confiem nas promessas do candidato com relação ao que ele disse que realizará para elas, e posteriormente as promessas provam ter sido totalmente vazias. Em um estado administrado pela Torá, o rei é escolhido por Hashem. Só ele sabe quem é o melhor para o cargo. O sistema da Torá tem muitas outras vantagens. Uma delas é que impede Bnei Israel de formar partidos políticos. A política leva a brigas, lashon hará, e ódio entre os judeus. Se o rei é escolhido por Hashem, Bnei Israel não se dividirá em grupos que se enfrentam por ter cada um deles optado por um candidato diferente, conforme Abarbanel. De acordo com a lei da Torá, alguém que se rebela contra o rei é punido com a morte. Mas Shaul pensou, não é uma boa ideia começar minha realeza punindo as pessoas. Portanto, ele os perdoou por seus comentários ofensivos. Ficou claro que a maioria das pessoas não estava pronta para aceitá-lo como governante. Então, ele voltou para sua cidade natal, Givá, acompanhado por alguns tementes a Deus. O que você acha da reação de Shaul? Quão humilde ele era, calando-se mesmo após ser insultado pessoalmente. No entanto, Shaul cometeu um erro grave. É verdade que um judeu deve perdoar o outro por insultá-lo. A Torá ordena, não se vingue e não guarde rancor. Hashem quer que melhoremos nossas midot, traços de caráter. Mas, com o rei é uma questão completamente diferente. Se alguém insulta um rei, não é o mesmo que insultar um judeu comum. O rei é o representante de Hashem. Hashem quer que ele governe Bnei Israel. Se alguém é desrespeitoso com o rei, é como se ele tivesse insultado Hashem. Quando outros ouvirem sobre isso, eles também perderão seu respeito para o rei judeu. Portanto, o rei não tem o direito de perdoar os ofensores. Ele não precisa puni-los, se não quiser, mas deve preservar a sua honra. A humildade de Shaul foi exagerada. Ele agiu como uma pessoa comum e não como rei. Ao ignorar os insultos lançados contra ele, mostrou que não estava fazendo um bom trabalho no comando do povo. Dessa forma, ele estava deixando que eles tivessem o controle. Shaul até repetiu esse erro mais tarde, como iremos ler mais adiante. No final, ele perdeu toda a sua realeza por causa disso. Fim do Midrash. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!